Asperger e autismo são a mesma coisa? Eu sou Natália Viotti, uma advogada autista, e que bom que você está aqui comigo nessa nossa segunda aula. E estou muito feliz, na verdade, que você está aqui. Então, quer dizer, você já deve estar quase na metade do livro, eu espero. E essa pergunta está lá no livro, mas eu resolvi trazer para cá para explicar um pouco melhor essa confusão que muita gente faz. Então vamos falar um pouquinho sobre Hans Asperger. Quem foi ele? Vocês sabiam que foi uma pessoa? Pois é, era um pediatra austríaco e isso em 1944. Ele classificava as crianças que tinham dificuldade social, dificuldade de comunicação, mas tinham inteligência preservada. Então ele separava essas crianças de outras crianças que ele entendia que não eram úteis para a sociedade. Então daí porque é tão importante a gente parar de falar sobre Hans Asperger, sobre Asperger, né? Ou Asperger, né? Então vejam, ele separava essas crianças como crianças que poderiam ser úteis. Elas só tinham dificuldade de socialização, de comunicação, mas tinham a inteligência preservada. Então, essa descrição, como é o sobrenome dele, acabou ficando conhecida como Síndrome de Asperger ou Asperger. Como o Google pode falar, se você colocar no Google, como se pronuncia Asperger, ele vai falar Asperger, porque é um nome austríaco, né? E só em 1994, vejam quanto tempo depois, 50 anos, né? 1944 até 94, no DSM-4, que é o livro antigo, a gente já vai falar sobre isso, no DSM-4, então, o termo Síndrome de Asperger entrou oficialmente como um diagnóstico dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, ok? Então, essa é uma primeira introdução que eu preciso fazer para vocês entenderem de onde surgiu o termo Asperger, ou Asperger, tá bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre as mudanças e as críticas, né? Descobertas posteriores, ou seja, os anos foram passando e os estudos científicos mostraram que essa separação entre síndrome de Asperger e autismo não fazia muito sentido. As pesquisas começaram a demonstrar e a comprovar que os sintomas os sintomas que estavam ali no mesmo espectro, seja no espectro autista ou na síndrome de Asperger, eles eram os mesmos. O que os diferenciava, na verdade, era a intensidade, mas as características eram as mesmas. Naquela época, ainda se falava em sintoma. Isso é importante vocês entenderem. Hoje não se fala mais em sintoma de autismo. Se sentarem num consultório médico, o médico fala sintoma do autismo, sai correndo que ele está desatualizado. É características, ok? Então vamos lá. A biografia de Hans Asperger, lá naquele momento, em 1994, 95, ela começou a apontar situações geopoliticamente complicadas. Porque entenderam, perceberam e comprovaram que ele estava envolvido com muitas políticas nazistas. De fato, gente, ele era o responsável por separar quem ia morrer e quem ia ficar vivo, cara. Entende? Então, manter o nome Asperger começou a ser uma questão até de respeito aos judeus e à sociedade como um todo, porque aquilo foi um genocídio. Então, naquele momento, acaba então, o fim, é decretado o fim do termo Asperger e a entrada do nível 1 de suporte. Então, mais pra frente, lá em 2013, 2014, chega então a comunidade científica, o DSM-5. E o DSM-5, então, ele traz o autismo com o nível 1 de suporte, que era a antiga síndrome de Asperger. E aí que tá a grande confusão, porque hoje em dia
todo mundo fala assim, é autista nível 1 de suporte, não é autismo. Não é autista, só é Asperger. Na verdade, não, gente. Porque para esse autista nível 1 de suporte se tornar um autista nível 2 de suporte, basta ele não ter suporte. Que esse é o grande problema. O autista nível 1 de suporte, ele precisa de tão pouco suporte que ele acaba não tendo nenhum. E não tendo nenhum, ou seja, a banalização do suporte acaba fazendo com que ele regrida em seus comportamentos. Ele acaba ficando uma pessoa muito rígida, um comportamento muito rígido. Isso faz com que ele se afaste das pessoas, se isole, fique longe do trabalho, se afaste da sociedade. E, gente, é um caminho sem volta. Se não tiver alguém para puxar na mão dessa pessoa, ela se isola. E aí ela se torna uma autista nível 2 de suporte e eventualmente nível 3, não fala mais. Então, entende? Então, é grave, é sério, é importante falarmos sobre o autismo nível 1 de suporte e reconhecê-lo como tal. Parar de ficar falando que o nível 1 de suporte é só uma pessoa com síndrome de Asperger. Perfeito? Vamos entender um pouco essa dinâmica de nomenclatura. Então, quando chega o DSM-5 e traz a CID-11 como autismo nível 1, nível 2 e nível 3, ele acaba com a nomenclatura anterior de leve, moderado e severo. Isso não existe mais. Quem falar leve, moderado e severo também, sai correndo, tá desatualizado. É um profissional que não acompanhou. Uma pessoa que não acompanha as modificações, as evidências científicas, as novas publicações, ela não serve para ser tua médica, entendeu? Simples assim. Então, hoje, a CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, 11, é a classificação da OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela é usada mundialmente. Então, é essa que a gente tem que usar. Os nossos diagnósticos não podem mais vir como F84, que é como estava lá na CID-4, no DSM-4. No DSM-4 trazia a CID-F84. Hoje, nós temos um outro livro, que é o DSM-5, que traz o autismo dentro da CID-11 com 6A02. E aí tem as suas subcategorias ali, tá? Mas por que é importante a gente falar sobre isso hoje? Quando a gente passa a falar autismo nível 1 de suporte, a gente realmente valida essas pessoas. A gente está dizendo assim para elas, eu reconheço que você tem uma necessidade específica. Eu reconheço que você precisa de suporte e eu tô aqui para ser seu suporte, eu tô aqui para te ajudar no que for preciso. E agentes do governo, agentes políticos, precisam entender isso de uma forma muito mais completa e integral, até para desenvolverem políticas públicas que realmente atendam as pessoas autistas. Então, enxergá-las como autistas e não simplesmente como portadoras da síndrome de Asperger é importantíssimo. Antes, quem tinha síndrome de Asperger era muito, como posso dizer, excluído também. É Asperger, é assim, eles viam a pessoa como uma pessoa super inteligente, mas esquisita. Então, a gente tem que ter em mente que isso é um julgamento, isso é uma abordagem nada inclusiva. Então, resumindo, Asperger foi um termo criado lá em meados do século XX pelo pediatra austríaco Hans Asperger, que fazia a seleção das crianças e via que aquelas crianças, apesar de terem dificuldades de comunicação e de socialização, não tinham prejuízo de inteligência, não tinham nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência intelectual, nenhuma doença mental. Então, ele acabou classificando essas crianças como Asperger, era o sobrenome dele. Mas esse termo acabou caindo em desuso, não apenas porque perceberam a influência dele no nazismo de uma forma atuante, mas também porque
viram que as características, tanto de pessoas, crianças autistas, como as crianças que tinham apenas síndrome de Asperger, eram as mesmas características. O que mudava era a intensidade. E perceberam que essa intensidade, mesmo sendo leve, em algum momento, pouco visível, se aquela criança ela passasse a crescer sem ter o suporte adequado, essa intensidade ficaria maior. Então, tipo, ela começou, então ela virou autista com 10 anos. Não, ela sempre foi autista, mas antes ela não estava tão rígida, antes ela não tinha tanta necessidade, então ela conseguia de alguma forma mascarar bem as suas características. Então essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Venham para a comunidade.